Então a gente vê que essa colocação de Miramês é extremamente importante e nos traz um despertamento para o que nós estamos vivendo hoje. Se fala em escravidão, se fala em liberdade. Mas, de um modo geral, a gente ainda tem esse ranço de escravocrata. Muitos de nós ainda tem esse ranço de escravocrata que a gente talvez nos acompanha de épocas imemoriais. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos em outras encarnações. Estamos vivendo agora. Mas a gente não sabe quais foram os nossos feitos no passado. Pode ser até que, em função da boa índole que nós temos atualmente, pode ser até que esse desejo que a gente tem de fazer o bem e de não colocar nenhum dos nossos irmãos sob a nossa tutela, impedindo de exercerem a sua liberdade dentro do que a lei de Deus prescreve e mesmo as leis dos homens, desde que essas leis dos homens sejam aproximadas da lei da lei de Deus. Veja assim, nós ainda temos um pouquinho da nossa intimidade, um pouquinho de ranço do passado, que, de uma certa forma, nós não lutamos quando vemos os nossos irmãos mais inferiorizados ou submetidos ao regime de escravidão. Então vejamos o seguinte, a libertação dos escravos, segundo a história do Brasil, ocorreu em 1888, assinado pela princesa Isabel. Mas muitos dos nossos irmãos escravos, que viveram como escravos naquela época, ficaram no recesso das fazendas, no recesso dos engenhos, porque eles não tinham condições de sair dessas terras se sobreviverem. Muitos deles, eles foram para a intimidade das grandes cidades, das grandes vilas, dos grandes lugareiros, vivendo até em regime de semi-escravidão na própria sociedade, trabalhando nos guetos, trabalhando como pastor. A gente vê que na programação, na libertação, ou na lei de libertação, não trazia nenhum benefício que fosse ajudar a esse conjunto essa comunidade de ex-escravos a se auto-sobreviver. E muitos deles, como disse no texto que a gente viu no texto aqui, muitos deles ficavam na intimidade da fazenda como trabalhadores, mas não ganhavam o necessário para se auto-alimentar. Não foi dado a eles, a não ser que alguns fazendeiros e alguns seus engenhos tenham reservado uma parte de sua propriedade e tenham doado aos escravos para que eles se auto-sobrevivessem. Mas isso não foi comum, foi muito raro. Então, ainda hoje, a gente vê que muitos de nossos irmãos de cor, que infelizmente a gente leva muito em consideração essa questão da cor, e cor, espírito não tem cor, porque hoje eu posso ter essa cor que eu tenho hoje, mas amanhã eu posso reencarnar como pessoas de cor negra. E, portanto, eu tenho que ter consciência de que, ao reencarnar numa cor diferente, eu levo no bom do meu inconsciente aquilo de bom que eu posso desenvolver para ajudar os meus irmãos ex-escravos a poder não ser tão discriminados na sociedade como hoje ainda são. Somos discriminados pela cor. Basta ter uma corzinha um pouco diferente. Pode ser um moreno mais chegado, e ainda assim eles são discriminados. A liberdade, meus amigos, a liberdade segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar,
empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, que é a liberdade. Isso qualquer um de nós pode fazer, independente da raça. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Lá em Gálatas também, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aprendemos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. Esse é o fundamento. Esquecer o mal que o bem se efetue. Exercer a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize e perturbações. Guardar o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. E algeme. Liberdade, sem discernimento e responsabilidade pode se tornar um caminho perigoso. Eu li trechos do livro